Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Humberto Melo Aquino, do site www.montadorprofissional.com.br. Galera, tudo bem? Nessa manhã quero dar um testemunho de uma obra que Deus fez na minha vida. Eu cheguei em São Paulo de 94 para 95 e mais um nordestino que saía lá do estado do Pernambuco. Naquela época na minha região era uma época muito difícil, mas bem complicada mesmo. Então eu saí de lá bem provado, né? Um sapato furado e uma bolsa nas costas e uma rede dentro da minha bolsa. E quando eu cheguei, fui de São Paulo para Belo Horizonte, de Belo Horizonte eu fui para Curitiba. Junto comigo veio 13 nordestinos. Muitas pessoas lá em Caruaru conhecem essa obra que Deus fez na minha vida. E antes de eu ir, eu tinha me batizado na Congregação Cristã no Brasil há pouco tempo. E eu cheguei e eu sempre trabalhei com montagem, com marcenaria, só que eu fiz um curso de cabeleireiro no Senac lá em Caruaru. Meu pai era barbeiro e comerciante e ele sempre tinha o negócio dele, sempre foi apaixonado por cortar cabelo. E aconteceu a mesma coisa comigo. Hoje eu não corto mais, corto do meu filho, quando ele deixa. Eu de alguém que Deus tocar no meu coração, mas eu tenho todas as ferramentas. E o que aconteceu? Deus preparou, voltando atrás um pouco, eu estava numa travessa, numa rua bem conhecida que tem lá em Caruaru, me esqueci o nome. No salão de cabeleireiro do Cícero, um amigo meu, e eu arrumei esse serviço lá no salão através da família Felício, uma família bem conhecida de cabeleireiro lá em Caruaru. Pessoal muito gente fina. Deus deu a graça de conhecer o pai dele, seu José Felício, e seu José arrumou para mim a trabalhar com o Cícero e o Geilson, e eu fui. O irmão Geilson é um servo de Deus, ele sabe muito bem de tudo isso, ele pode comprovar tudo isso. E Deus preparou. Eu estava cortando o cabelo ali naquela cadeira de cabeleireiro, e uma vez chegou um moço que estava selecionando moças e rapazes para vender livro de porta em porta na região do Sudeste. Ele falou para mim, ele falou: você conhece? Eu disse: conheço eu. Ele falou: mas como assim? Você está cortando o meu cabelo e quer viajar? Eu quero. Resumindo, saí batizado dali de Caruaru, entrei no ônibus, lembro como fosse hoje, uma quinta-feira, sem expectativa de vida, sem saber o que ia acontecer. Eu e comigo 13 nordestinos. A empresa Program, até hoje eu não sei se essa empresa existe mais. E a gente saiu numa quinta-feira, e quando eu entrei dentro do ônibus, rapaz, junto com aquele pessoal, só com desejo no meu coração de progredir na vida. Antes, voltando atrás um pouquinho, a irmã chegou na casa nossa lá em Caruaru e falou para mim: irmão, vai buscar a palavra, ver o que Deus fala contigo. Se Deus for contigo, Ele vai te abençoar. Eu fui buscar a palavra no bairro do Cedro, lá em Caruaru. Deus mandou a palavra e Deus falou assim: vai que eu sou contigo, não te faltará água, nem te faltará pão. Eu entendi a palavra, mas eu fiquei contente. Não entendi muito bem, mas eu fiquei contente que Deus falou que eu podia ir. E o que aconteceu? Eu vim... a gente saiu de Caruaru para Belo Horizonte, porque a gente tinha que passar por um treinamento lá em Belo Horizonte, estudar todos os livros que eram vendidos, porque não tem como você vender um produto sem você conhecer o que está acontecendo. Então eu tinha que estudar todos os livros para entender, e assim nós fez. Só que antes de chegar em Belo Horizonte, no entroncamento da cidade de Cachoeiro do Itapemirim,
a polícia rodoviária fica ali, parando todos os carros, fiscalizar tudo. E parou o nosso ônibus. E foi identificado que o ônibus não podia carregar aquele tanto de pessoas, que além dos 13, nós tinha outras pessoas que iam também. Porque o ônibus não tinha banheiro. Resumindo, a gente parou ali. E quando eu era criança, eu tinha no meu coração o desejo de conhecer Cachoeiro do Itapemirim, por causa das músicas de Roberto Carlos, aquela música Lady Laura. Achava muito bonito. E entrou um desejo. Resumindo, rapaz, nós ficou hospedado ali no hotel. A gente ficou ali 12 dias. Só liberaram a gente ali quando tudo estava organizado. A empresa pagou tudo, liberou tudo. E nesse meio termo que a gente estava ali, tinha um culto no meio da rua, lá em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Eu achei tão bonito aquele culto da igreja presbiteriana, e eu fui um dia ver aquilo, porque para mim era tudo novo, porque até aí eu era do mundão. Então tudo que estava acontecendo era novo, eu me maravilhei. E naquele dia, eu comecei a falar das coisas de Deus para um jovem que estava ali. E naquele dia à noite, ali na praça em Cachoeiro do Itapemirim, Deus chamou esse jovem, ele se converteu. E como eu não tinha participado de reunião de jovens e menores quando eu saí de Caruaru, a primeira reunião de jovens e menores que eu participei na congregação foi na congregação em Cachoeiro do Itapemirim. Eu me maravilhei com tudo, com todas essas coisas que Deus estava fazendo. E no hotel que a gente ficou hospedado, até hoje eu sei onde é o hotel. Se Deus me dê a graça, um dia eu vou lá. Tanto eu quanto todos os que foram, a gente arrancava as gavetas naqueles guarda-roupa que tinha e a gente começava a escrever naquelas gavetas e pedindo a Deus. O moço deu uma ideia da gente escrever e eu comecei a escrever minha história naquelas gavetas e eu comecei a pedir a Deus que Deus abençoasse isso, Deus abençoasse aquilo, entendeu? Resumindo, toda a história ficou lá e muitas daquelas coisas que eu pedi que ficou escrito naquelas gavetas, naqueles móveis lá em Cachoeiro do Itapemirim, Deus realizou no meu coração. Aí a gente saiu de Cachoeiro do Itapemirim, cheguei em Belo Horizonte. Quando chegou lá em Belo Horizonte, o pessoal queria me levar para Santa Catarina. E eu deixei bem claro que eu só vinha se fosse para mim trabalhar em Curitiba, porque eu queria vencer Curitiba. Resumindo, Deus preparou, eu fiquei em Curitiba, em São José dos Pinhais, ali do lado da fábrica da Boticário, de onde a gente estava, dava pra gente ver a fábrica da Boticário. E Deus foi abençoando. Depois de uns 10 dias, todos os nordestinos que tinha ido junto comigo, eles voltaram. E ficou só eu. E eu fiquei tão triste porque no dia que eles estavam indo embora, eles falaram assim: Humberto, vamos com nós, vai que esse povo mata vocês, mata tu e come tua carne. Eles me fazendo medo. Eu falei: não vou voltar não. Porque Deus falou no meu coração que ia me abençoar. Você vê o firme fundamento do que é a obra de Deus quando Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa. Deus não vai falar para você que vai ter problema, que vai ter dificuldade, que você vai sofrer, que você vai chorar, porque senão, filho, você fica com medo. E eu fiquei ali. E eu fumava ainda. E um dia, tem uma avenida que chama Avenida Brasil, na Fazenda Rio Grande, no Paraná. É a Grande Paraná. Depois de Curitiba ali um pouquinho, faz parte da Grande Curitiba. E Deus preparou. Nós estávamos vendendo um livro de porta a porta. E eu estava tão triste nesse dia, sabe? Desapontado. Porque o que eu estava ganhando só não dava para nada, nem não juntava nada. A gente trabalhava muito e não ganhava, não via resultado. E naquele dia Deus preparou.
eu deixei de vender livro e fui congregar. O ônibus saía às 6 horas. 6 horas eu estava entrando na congregação. Eu falei, se eles quiserem ir embora, eles vai daqui, eu vou embora para outro lugar que Deus preparar. E entrei dentro daquela congregação ali na fazenda Rio Grande, muito provado. Sem expectativa de vida, longe de casa, com fome. Mas antes de eu ir para a congregação, na avenida que eu estava subindo, eu sentei do lado do muro. Eu estou contando essa obra aqui que Deus tocou no meu coração. Isso é para quem crê. Não adianta você não crer, porque se você não crer, Deus nunca vai fazer obra. Porque a garantia de tudo isso é Deus, não é eu, não, comedor de feijão com farinha. E o que é que acontece? Eu me encostei naquele muro e eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, se eu estivesse em casa agora, eu estava comendo pão com manteiga quentinho, estava tomando café. Naquele dia eu estava com fome, sem dinheiro, e Deus preparou. Eu me encostei naquele muro e fiquei. E tem um hino na congregação que é assim: ô Senhor, tu me conheces, tu conheces meu viver e também meus pensamentos, onde posso viver. E nisso, na casa, no muro que eu estava encostado, uma irmã, no órgão dela, começou a cantar esse hino. E nisso Deus começou a me visitar. E o esposo dela saiu para fora e viu eu encostado na parede chorando. Deus começou a me visitar. E eu honro e glorifico a Deus que aquele casal me chamou para dentro. A irmã tinha colocado um bolo no forno desse tamanho, dessa grossura. Uns bolos que é feito ali em Curitiba, que o pessoal faz, muito gostoso. Aqueles bolos de forma grandão. E Deus preparou. Deus tocou no coração dela para me dar café. Passou manteiga no pão, me deu o pão, saciei minha vontade. E ela olhou assim para ela, falou: irmãozinho, se Deus preparar, vamos congregar hoje junto comigo. Ela é esposa, o esposo dela é músico. Nunca mais eu vi esse casal, mas Deus se usou deles para me abençoar. E eu fui vender os livros, não consegui vender nada naquele dia, fiquei muito provado. E à noite eu fui na casa, voltei na casa dos irmãos, fui congregar. Cheguei na congregação cristã no Brasil, da fazenda Rio Grande, em Curitiba. Entrei ali, o porteiro pegou na minha mão, me levou eu lá para frente e me colocou lá na frente. Naquela noite Deus falou comigo. Eu estava com a carteira de cigarro no bolso, free, que eu gostava de fumar free. E Deus naquele dia arrancou o vício do cigarro da minha vida e me libertou. E eu estou aqui glorificando o nome do Senhor, falando que Deus é bom e fazendo público essa obra que Deus fez na minha vida. Resumindo, o culto terminou, o ônibus estava me esperando, que eles ficaram com medo, não podia deixar eu lá. Quando eu cheguei lá na casa onde a gente ficava hospedado da empresa, a encarregada veio falar comigo, ela falou um monte de besteira, e naquele dia Deus falou no meu coração: vai embora. Aí eu olhei para ela e falei: fulana, eu não quero mais ficar aqui, você me dá a passagem de volta. Ela falou: não dou. Eu digo: tudo bem, se você não der, eu vou procurar meus meios perante a justiça e você vai ter que dar. Porque o combinado era, se a gente não ficasse aqui, da mesma forma que a gente veio, você providenciar tudo para a gente voltar. E resumindo, ela não me pagou nada, só me deu dinheiro, comprou uma passagem de Curitiba para São Paulo, e de São Paulo para Caruaru, e só me deu dinheiro um pouquinho para mim comer. Só dava para mim comer um dia. Eu lembro que como fosse hoje. E Deus preparou. Eu vim de Curitiba para São Paulo. Eu chegou isso já no final de 94. Quando chegou, eu desci no ônibus da Cometa, no terminal TT ali em São Paulo, aqui em São Paulo. Eu olhei para essa cidade grande assim, que nem eu vejo hoje, e eu falei com o Senhor: Senhor, me dá essa cidade na minha mão. Deus me deu. Hoje eu sou montador, taxista, tem uma lojinha que Deus preparou de vender plástico bolha e vender mãos novos e usados. E a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Eu vendi a passagem, que era a passagem que custava naquela época 176 URV,
vendi a passagem no terminal TT, o cara só me deu 80 nela. Os 80 eu comprei R$50 de cartão telefônico e fiquei ligando para minha avó para descobrir onde tinha uma tia minha aqui em São Paulo. Descobri minha tia Maria, que morava na rua Gaspar dos Santos, aqui no Sapopemba. E cheguei na casa da minha tia, conversei com ela, Deus preparou. E falei para ela: tia, eu vim lá do Pernambuco, só que eu não tenho nada. Ela falou: fique em paz, fica aqui, o que eu comer você come. Nunca esqueço isso que minha tia falou para mim. E fiquei ali, só que eu queria trabalhar. E quando eu estava vindo no ônibus 3141, que saía do terminal Dom Pedro até o terminal São Mateus, eu vi uma placa: precisa-se de montador. Por isso que a fé é um firme fundamento das coisas que você não viu, você não creu, mas que Deus faz obra. E Deus preparou. E eu falei para minha tia: ó, tem uma loja ali precisando de montador. Como eu já tinha o dom de mexer com marcenaria, desmontagem e montagem, eu nunca tinha desmontado e montado móveis. Eu desmontava e montava a cama, trabalhava na marcenaria com alguns dormitórios, mas sozinho eu não tinha segurança, porque sempre do meu lado tinha alguém da marcenaria. Mas 3 dias depois voltei naquela loja, mais minha tia, e falei pro cara: olha, eu sou montador, se você precisar desmontar e montar qualquer produto, pode me contratar que eu venho aqui. Aí minha tia olhou pra mim, tia Maria, nunca esqueci. Ela falou: olha, moço, ele tá quentinho, quentinho. Chegou do norte e vai fazer 3 dias. E é disposto o caboclo, viu? Eu olhei assim, eu digo: rapaz, tia Maria tá com mais fé que eu. Mas resumindo, Deus tomou o caminho. Tudo que Deus falou, Deus cumpriu. Eu saí da casa da tia Maria em paz, fui morar num quartinho. Passei 15 dias comendo pão e bebendo água. Fui desmontar e montar uns móveis na casa de um cliente. Ele me deu uma cama, um colchão, uma penteadeira e um guarda-roupa. Tudo tinha percevejo. E eu me acordei me encostando. Quando eu fui olhar, eu estava cheio de pinta vermelha. Esse percevejo fez comigo igual faz numa peneira. E Deus preparou. Eu fiquei passando aquela luta, aquela prova. E meu sonho era comprar cadeiras de cabeleireiro. Deus preparou. Comprei um monte de cadeira de cabeleireiro e guardei lá no quartinho onde eu morava, que era grande. E um dia eu fui congregar na congregação da Flor da Vila Formosa. E eu me ajoelhei. Na hora que eu me ajoelhei, Deus me mostrou no meu coração um irmão na Bahia cortando cabelo com uma tesoura cega e num tamborete. E Deus falou claramente no meu coração: aquela cadeira que você comprou para você trabalhar, você manda para o meu servo lá na Bahia. E o que aconteceu, abençoados? Quando terminou o culto, eu me levantei e eu saí. Deus fez eu voltar. E ali estava atendendo um ancião, um irmão, ele era do Nordeste. E eu voltei, chamei o irmão, falei: irmão, está acontecendo isso e aquilo. Deus preparou. Deus preparou. E eu procurei os diáconos da Vila Formosa. Naquela época eu fui fazer um reparo na casa do saudoso irmão Romeu, que era ancião na Vila Formosa. Eu conhecia o diácono, os irmãos ali, conheço os filhos dele, graças a Deus. E eu fui consertar uma porta na casa dele e eu falei para o irmão Romeu, quem era o diácono. Ele falou: irmão, o diácono é esse irmão aqui. Eu peguei o telefone do irmão, liguei para ele. Falei: irmão, Deus mostrou isso e isso. Ele falou: irmão, fique em paz. Se Deus mostrou, a obra de Deus vai ser feita. Resumindo, o irmão parou uma van lá na porta onde eu morava. Tudo que Deus mandou, preparou para o irmão na Bahia, eu fiz a vontade de Deus. Resumindo, Deus preparou um salão inteiro para o irmão. Não estou contando isso aqui para minha grandeza, não. Estou contando isso aqui para você ver que Deus faz obra na vida de quem crê. E Deus tomou os caminhos e preparou
todas essas partes. E eu estou aqui glorificando o nome de Deus. E um dia, depois que eu casei, eu estava bem provado. E eu recebi uma ligação de um irmão lá da Bahia. E ele falava assim: irmão Berto, Pai de Deus. Eu falei amém. Ele falou: irmão, lembra? Deus tocou no seu coração para fazer assim, assado. Eu falei: lembra. Eu tinha até esquecido. E Deus preparou. Naquele dia, o irmão ligou para mim muito contente. Falou: oi, irmão, eu sou o irmão fulano de tal. Eu nem lembro o nome desse irmão, nem lembro a cidade. Eu só fiz o que Deus mandou. Porque toda honra e toda a glória não é minha, é de Deus. A gente é um simples vaso que Deus se usa para fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer. Sem a mão direita ver o que a esquerda vai fazer e vice-versa. E Deus preparou. Ele falou: irmão, liguei para te falar que enquanto eu viver e minha família viver, eu vou estar orando pela tua família e pedindo para Deus abençoar, porque o que Deus pediu para você fazer e tomar o teu coração foi uma grande obra que hoje estruturou minha casa e não deixou faltar o pão de cada dia na vida da minha família. E eu estou aqui, glorificando o nome de Deus, dizendo que Deus é bom e a obra de Deus foi feita. Tudo que Ele falou, Ele cumpriu. Isso vai fazer quase 29 anos. Estou aqui em São Paulo. Deus me deu esposa, Deus me deu filhos. Todo esse período vem prova, vem dificuldade, vem muita luta. Mas a mão de Deus, ela é soberana sobre a vida daquele que crê. Se você acha que você não vai passar prova, que você não vai passar dificuldade, que você não vai passar luta, engana-se você vai. Você vai passar por todo tipo de situação. Às vezes você cai, você se levanta, mas o nome de Deus está sendo glorificado. E a obra de Deus está sendo feita. Não importa o que você vai passar. O que importa é que Deus não pode sair da sua vida. O que importa é que o compromisso que você tem com Deus, você tem que ser fiel. Vai aparecer coisas lindas, maravilhosas para tirar você da sua casa, do meio da sua esposa, do meio dos seus filhos, do meio dos seus negócios, coisas que aos seus olhos parecem linda, maravilhosa. Muitas coisas o mundo vai te oferecer, mas vai chegar uma hora que Deus vai puxar a tua orelha e vai fazer você voltar no trilho, na marra, porque quem não vai rindo vai chorando. E eu tô aqui, louvando e glorificando o nome do Senhor e dizendo que Deus é bom, porque não importa, meu irmão. Se você tem desejo de servir a Deus e você está aprovado, você está passando dificuldade e você está desesperado, acha que nada vai dar certo, fique em paz, vai dar certo sim. Fique em paz que o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Muitos não vão acreditar em você, vão desacreditar, vão fazer pouco caso de você, vão te esnobar, vão te humilhar. Filho, você vai passar todo tipo de perrengue na tua vida, todo tipo de dificuldade. Mas se você for sincero na presença de Deus, falar: Senhor, eu errei, mas me ajude. Senhor, estou fazendo tanta coisa errada, tenha misericórdia. Meu irmão, em algum momento Deus vai te dar um puxão de orelha tão grande que Ele vai te colocar no trilho para você acordar que Deus é Deus. Isso aconteceu na minha vida. E o nome de Deus está sendo glorificado e eu estou dizendo que Deus é bom. Ou seja, tudo que Deus faz é bom. Entendeu? Eu tenho como meta na minha vida. Eu escuto sempre o que Deus fala. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja. E o que minha avó falava: a vida só é dura para quem é mole. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Não sou rico, não tenho casa própria ainda, mas no tempo certo Deus vai preparar. Não tem tantas estruturas que queria ter para mim poder dar uma vida digna para meus filhos, para minha esposa e o nome de Deus ser glorificado. Mas eu tenho certeza que no tempo certo Deus vai preparar, mesmo que seja aqui ou que seja em qualquer outro lugar. E Deus, Ele é muito bom. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele faz obra. Que nem um dia o meu diácono, minha comum congregação hoje, sempre foi no Parque Maria Luísa. Uma vez o diácono, o irmão Carlos, falou uma coisa para mim: meu irmão, se
Você não aceita o mover de Deus na tua vida, independente que você queira ou não, seu lugar vai estar aqui. Deus não está pedindo para você sair da congregação. Deus não está pedindo para você sair da igreja. Se você sair, Deus coloca outro no seu lugar. Ou seja, a obra é de Deus, quem manda é Deus, quem faz é Deus. E eu estou aqui dando esse testemunho sem fazer distinção de placa de igreja para ninguém. Eu estou falando o que Deus tocou no meu coração, a obra que Deus tocou no meu coração, independente de que igreja você seja, independente de que lugar você esteja, independente de que posição você esteja. Se você é advogado, se você é juiz, se você é montador, se você é marceneiro, se você é um gari, se você é um morador de rua, não importa. Deus, ele faz obra, ele não quer saber a tua nacionalidade, o que você é, o que você deixa de ser. Deus faz obra, porque ele fez na minha vida e eu estou aqui glorificando o nome dele. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, por toda a bênção, por toda a luta, por toda a prova, por toda a dificuldade, porque o nome de Deus está sendo glorificado na minha vida. E hoje eu tenho isso como meta. Errar é humano, qualquer um pode errar. Não pense você que você está em pé e um dia você não pode cair. Você pode cair, meu amigo. No dia que você cair, para você levantar vai ser difícil. Eu senti isso na minha pele. E nem sou melhor ou menos melhor que qualquer outra pessoa. Meu nome é Humberto Melo Aquino, filho de Santa Cruz da Baixa Verde, Serra Talhada, no Pernambuco. Estou aqui em São Paulo, no Brasil, na Zona Leste, trabalhando onde Deus preparar de trabalhar, fazendo o que Deus preparou de sempre fazer. Eu não tenho escolha o trabalho. Se o cliente ligar para mim limpar uma privada, meu amigo, eu vou lá e limpo. Eu der o preço e ele aceitar, você acha que eu estou preocupado se eu vou me melar de merda? Não tem problema. Depois eu lavo, eu compro uma roupa especializada só para entrar na merda. Se eu estiver montando um kid play ou um móvel, isso e aquilo, não importa. O que importa é que o nome de Deus está sendo glorificado na minha vida. E eu estou dando testemunho vivo que Deus faz obra, que Ele fez na minha vida. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Deus seja louvado.